Olá, Vici! Seja bem-vindo ao meu canal Papo de Consultório. Eu sou Eliane Oliveira, psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental, e no vídeo de hoje a gente vai dar prosseguimento à nossa série sobre esse livro aqui, Vencendo a Depressão, Manual de Terapia Cognitivo-Comportamental para Pacientes e Terapeutas, e hoje falaremos sobre os capítulos 15 e 16, que fala sobre o tratamento psiquiátrico para depressão. Nesse caso mais específico, sobre os antidepressivos e também sobre técnicas de neuromodulação que são adequadas para casos refratários, graves, psicóticos. Então, fica aqui comigo para você conferir todas essas informações, mas antes da gente ir para o conteúdo, quero te dar um recado. Não sei se você está sabendo, mas a minha Black Friday está rolando e esse ano eu trouxe um desconto super especial, 20% em todos os meus cursos. Então essa é a sua oportunidade de aproveitar esse desconto incrível para aumentar ainda mais o seu conhecimento na área da terapia cognitivo-comportamental. E, inclusive, também esse desconto está sendo aplicado no meu mais novo curso, que é o TCC para Depressão 2.0. Nele eu ensino passo a passo 26 ferramentas cognitivas e comportamentais, trago os estudos mais atualizados sobre o tratamento da depressão. Ele também está atualizado de acordo com o DSM-5 revisado, então tem muito conteúdo bacana, tudo para contribuir para você aumentar o seu repertório, os seus resultados no tratamento para depressão em terapia cognitivo-comportamental. Então não perca essa oportunidade, porque desconto assim só na Black do ano que vem, ok? Então o QR Code está aqui para você acessar e também vai ter o link dessa promoção anexado, fixado nos comentários desse vídeo. E agora sim, então, bora lá comigo? Bom, então nós vamos começar pelos antidepressivos, que na realidade é o tratamento mais usual, mais comum e que a gente tem mais proximidade ali dentro da nossa realidade clínica. Hoje já é configurado uma necessidade quando nós estamos tratando de casos moderados a grave, a gente fazer o encaminhamento para o psiquiatra. Casos leves de depressão a gente pode ainda conduzir em terapia, mas também vai ser importante observar que caso não haja uma evolução positiva somente com a própria terapia, é muito importante também o encaminhamento para o psiquiatra. Essa urgência no tratamento para a depressão, ela é muito importante, porque a depressão ela é neurotóxica. O que isso significa? Depressão prolongada provoca a morte de neurônios. Então, é muito importante que a gente consiga, além, de auxiliar o nosso cliente a mitigar todos os prejuízos que ele está tendo no funcionamento dele, também a gente ajudá-lo a preservar essa capacidade cognitiva dele também. Então, nesse sentido, é muito importante nós, enquanto terapeutas, entendermos a importância desse recurso que é eficaz. Então, nesse caso, nós temos várias classes de antidepressivos, nós temos o antidepressivo tricíclico, nós temos o multimodal, nós temos o mais famoso, que é o recaptador de serotonina, o recaptador de serotonina e noradrenalina. Então, a gente tem várias classes de medicamento e eles vão ser prescritos pelo psiquiatra a partir principalmente dos sintomas que o cliente está relatando. Então, nesse sentido, o psiquiatra vai ser o profissional que mais vai ter o conhecimento, inclusive é o único profissional que vai poder prescrever mesmo e acompanhar esse tipo de tratamento. Por isso que é muito importante também a gente saber um pouco sobre os antidepressivos. Você não precisa se tornar um especialista ou uma especialista em antidepressivos, mas eu sempre oriento aos profissionais da psicologia lerem mais sobre os antidepressivos, inclusive sobre os antidepressivos que o seu cliente está tomando. Assim, você vai ter, condição de avaliar se de fato o antidepressivo está cumprindo aquilo que é esperado em relação ao próprio tratamento, a melhoria dos sintomas, se não, se o seu cliente pode estar relatando algum tipo de desconforto, mas que pode ser característico de um efeito colateral do antidepressivo. Claro que você, enquanto psicólogo, não vai mexer na medicação. O que você vai fazer a partir dessa escuta é poder orientar melhor o seu cliente a marcar então uma sessão com o psiquiatra e fazer justamente essa avaliação.
muitas vezes, inclusive, vai precisar fazer ajustes dessa medicação. Ou seja, né, aumentar, diminuir a dose, às vezes fazer também um tratamento adjuvante que chama, colocar outros tipos de medicamento, como os antipsicóticos atípicos, como também o lítio para ajudar a estabilizar mais o humor. Tem psicoestimulantes que estão sendo estudados também, tudo para favorecer essa melhoria então e também o tratamento eficaz da depressão. Claro que a gente, enquanto terapeuta, também vai ser importante assumir esse papel de psicoeducadores dos nossos clientes. O que isso significa? Muitas vezes a adesão ao tratamento vai ser um grande desafio, não apenas ao tratamento psicoterapêutico, por assim dizer, mas principalmente o tratamento medicamentoso. Ainda existe muito essa questão, né, de crenças distorcidas sobre a função dos antidepressivos, o medo que a pessoa tem muitas vezes de ficar viciada ou acreditar que tomar um antidepressivo é um sinal de fraqueza, que a pessoa precisaria melhorar sozinha. Então, para cada crença, é importante a gente levantar e ajudar o nosso cliente, então, a trabalhar justamente respostas mais eficientes para ajudar na adesão. Estudos têm mostrado que apenas 10% das pessoas, de fato, faz uma adesão do início ao fim no tratamento com os antidepressivos, o que é muito grave esse número. Por quê? Porque eu acabei de falar a questão da neurotoxicidade que a depressão tem, e além disso, quanto mais vulnerável o nosso cliente fica, né, quanto menos ele trata de forma eficaz a depressão, ele pode ter novos episódios, e esses novos episódios vão cronificando e assim vai fazendo com que ele tenha prejuízos mais contínuos no seu funcionamento. Dessa maneira, é muito importante a gente levantar então essas crenças e desenvolver estratégias mais eficazes para a gente poder fazer essa psicoeducação. Por exemplo, na crença que o cliente tem, tomar um antidepressivo é um sinal de fraqueza e eu deveria, então, conseguir superar, melhorar sozinho. A gente poderia transformar a ideia da depressão numa doença orgânica. Isso facilita muito a compreensão do cliente. Por exemplo, a gente pode, então, associar a depressão como se fosse uma pneumonia. Bom, se o médico chegasse para você e dissesse que você está com pneumonia, será que realmente o seu comportamento seria, não, pode deixar a pneumonia aqui porque eu acho que o meu corpo tem que ser forte o suficiente, eu tenho que ser forte o suficiente para superar sozinho? Ou, de fato, você buscaria outras estratégias, por exemplo, tomar o medicamento, que vai ajudar então a melhorar o seu estado e eliminar então esse quadro da própria pneumonia. Então, da mesma forma, a gente pode trabalhar a questão da depressão. O medicamento ele vai ser, né, uma ferramenta, um recurso muito importante. Quando a gente está trabalhando com depressão, a gente tem uma caixa de ferramentas diversificadas e o tratamento psiquiátrico é uma dessas ferramentas diversificadas, mas também muito eficazes. Então, por isso, a gente precisa também lançar mão desse recurso nesse momento. Se o temor do cliente, por exemplo, é como que ele vai ser visto pelas outras pessoas, dependendo, você pode então fazer também um processo de psicoeducação com essas pessoas, chamar os familiares, as pessoas que são mais próximas e explicar também sobre a importância, inclusive, deles ajudarem no tratamento, né, na adesão a esse tratamento. Então, tudo isso é muito importante, ok? Dessa maneira, então, a gente vai favorecendo para que o tratamento ele fique mais completo e assim também fique mais eficaz. Sei que a gente vai ter desafios, muitas vezes até de ter o contato com o psiquiatra, de entender qual que é a linha de tratamento que a pessoa está fazendo e, nesse caso, se for possível para você e para o seu cliente, indicar para que ele faça o tratamento com algum psiquiatra de confiança. Eu sei que essa não é a realidade da maioria das pessoas, muitas vezes eles vão optar por ir em planos de saúde e a gente de fato não tem acesso. Mas vai ser mais importante ainda a gente ajudar a fazer essa adesão e assim contribuir para a melhora desse quadro tão sério que é o quadro da depressão.
ok? E para casos que são casos mais extremos, graves, refratários, ou seja, a pessoa ela já tentou diversas maneiras de tratamento, diversos antidepressivos, ali está em psicoterapia com você e o quadro dela está grave, o quadro dela não melhora, o quadro dela não entra em remissão, e isso está causando muitos prejuízos, inclusive entrou dentro de quadros psicóticos. Existem outros tipos de tratamento também que podem ser recomendados pelo psiquiatra, como a questão do ECT, que é a eletroconvulsoterapia. Eu sei que dá um arrepio na gente enquanto psicólogos, né, ouvir esse nome, porque a gente já remete diretamente aos hospitais psiquiátricos onde usava o chamado eletrochoque para, muitas vezes, né, acalmar de uma forma muito agressiva, ou às vezes até causar lesões mesmo nos pacientes deles que estavam ali. Então, não era um tratamento de forma nenhuma humanizado, mas hoje em dia é um tratamento totalmente diferente. Em alguns casos, isso é necessário como uma forma de fazer o cérebro reagir de algum modo. E nesse sentido, né, hoje é feito a partir de um acompanhamento com autorização tanto do próprio paciente quanto também da família. Ele é sedado, é utilizado de uma forma realmente terapêutica. Então é importante a gente entender que existe esse recurso, mas geralmente vai ser adotado apenas em casos mais graves, ok? Não é um tratamento de primeira linha. O tratamento, né, de primeira linha que a gente vai sacar no primeiro momento vai ser realmente o uso dos antidepressivos, ok? Mas é importante a gente saber que existem essas outras formas de tratamento, como a ECT, como a estimulação transcraniana, né? Seja ali magnética, seja por corrente contínua. Então, tudo isso vão ser formas de tratamento importantes também da gente ter a ciência, da gente estudar sobre, até mesmo para a gente servir como psicoeducadores nesse sentido. Eu tenho relatos tanto de colegas psiquiatras quanto também, né, um relato próximo de um cliente meu que a irmã precisou fazer esse tipo de tratamento com ECT e realmente obteve resultados positivos, conseguiu tirar daquele buraco imenso do qual a pessoa ela não estava conseguindo sair. Então é importante a gente compreender isso, estudar para a gente quebrar os nossos próprios preconceitos também e assim poder contribuir de uma forma mais eficaz com os nossos clientes, ok? Então, fica aqui esse vídeo para você e também o convite para você ler sobre o livro, né? Então aproveite, eu sempre estou aqui reforçando a importância de você comprar, de fazer a leitura, inclusive no capítulo de antidepressivos, vai falar mais informações explicando o que é cada um, função, efeitos colaterais, interação medicamentosa. Então é como se fosse um resumão ali para poder contribuir também para o seu conhecimento, ok? Então espero que esse vídeo tenha contribuído. Um beijo grande para você, muito sucesso e ó, não esqueça da promoção da Black Friday. Aproveite, ok? Até o próximo vídeo então. Tchauzinho!